Bem-vindo a essa aula, então. Essa aula a gente vai falar sobre o tom de voz. Do pilar do discurso, essa é a parte mais importante, que é o quê? Como você vai comunicar a sua marca. Então, a gente vai falar aqui de coisas que é para a vida. Então, essa que é a parte mais importante, tá? Do pilar do discurso. A gente vai falar o tom de voz, como que a gente vai fazer essa comunicação. Tem alguns passos que a gente vai seguir. Eu vou mostrar para vocês aqui esses passos agora. Ó, especialista, dá uma olhada, presta bastante atenção agora nesse momento, porque você vai ver aí que tem coisas que acontecem que é praticamente inevitável. A possibilidade de acontecer é muito alta. Então, olha ali, o tom de voz. A gente colocou ali um quadradinho ali, dividindo ele o que é. Então, é a forma como você vai se comunicar, né? Como, a maneira com que a sua marca vai se comunicar. É a expressão da sua marca e é a atitude da marca. Marca isso aí, beleza? Coloca ali a nota no ladinho. E aí agora a gente vai colocar quais são os pontos que você tem que ser analisado para você conseguir fazer uma comunicação assertiva. E o primeiro ponto ali, ó, marca esse ponto. Ele está escrito aparência. Quando você pensa em aparência, você pensa num efeito que é chamado efeito halo, né? H-A-L-O. Pesquisa sobre esse efeito, que é aquele efeito onde é a primeira impressão. Lembra quando fala assim, a primeira impressão que fica? Então, a chance, a possibilidade de você causar uma impressão que às vezes não é aquela que você quer, é muito alta. Por quê? Porque as pessoas elas vão ter conceitos prévios sobre você que às vezes não foi você que fez. É, com certeza já aconteceu com você de você estar conhecendo uma pessoa e algum amigo falou daquela pessoa, falou mal dele para você. E aí você já criou um conceito antes de conhecer a pessoa, antes de identificar com ela alguma coisa. Ou às vezes você nunca viu aquela pessoa, nunca ouviu falar sobre ela e encontra ela, às vezes encontrou no mau dia e ela fez algumas atitudes que não se conectou contigo. Isso aí é o efeito halo. É o efeito onde você tem essa primeira impressão. E aí, se ela não tiver de maneira organizada essa tua comunicação, pode ser que ela fique de maneira, seja uma comunicação negativa. E o efeito halo, ele é tão importante que é uma das coisas que você mais tem que se preocupar, que é como você causa essa primeira impressão. Às vezes você por estar com peso acima do peso, ou ser muito magrinho, ou ser muito forte, aí ou você fala de uma maneira engraçada, diferente, né? Você tem sotaque, ou você tem dificuldade de falar. Tudo isso você tem que entender que vai causar um tipo de impressão. E aí você vai fazer testes para saber modular a sua aparência. Lembra lá que é o primeiro ponto, a aparência. Então você vai modular a sua aparência para saber qual que é essa impressão que você está causando. E aí cada vez que você conhece uma pessoa nova, você já fica ali analisando para saber como que está apresentando essa aparência para essa pessoa. Por isso que é muito importante, porque esse primeiro contato, ele faz a diferença para você conseguir se conectar com as pessoas, criar esse link. Esses cinco elementos do pilar do discurso, ele está muito atrelado na maneira com que a marca se expressa. Então pensa da seguinte maneira, nesse ponto. Você é da marca para fora. Então é como ela se expressa. Depois a gente vai ver como que o cliente recebe isso. Mas então agora pensa muito nesse discurso, como que é essa informação que está sendo transmitida. Para você entender, assim, ó, o efeito halo, ele não é só negativo, ele pode ser positivo também. Olha que situação engraçada que aconteceu. Assim que eu entrei no bombeiro, daí, pensa, quando você entra numa instituição militar, você vem do mundo civil, daí você entra numa instituição militar, é um cenário totalmente diferente. Daí eles fazem questão ali, nas primeiras semanas, fazer o choque de cultura, o choque de realidade. E aí a gente chegou, eu tinha 22 anos, eu acho, na época, e tava muito. Entendia já um pouco o que era, porque eu já tinha sido guarda-vida civil, mas eu tava entrando num mundo novo. E aí eu cheguei lá no centro de ensino, a gente era uma turma acho que de 120 pessoas, daí tava no. Eu não conseguia conhecer as pessoas, porque a gente entrou com algumas características, e aí cortaram nosso cabelo, deixaram a gente tudo com os cabelos raspados, todo mundo com o bichoforme, que era uma camiseta vermelha, calça jeans. E às vezes você tava conversando com a pessoa aqui, e a pessoa saía, você continuava conversando com outra pessoa, achando que era a mesma pessoa, porque ficou todo mundo tão parecido. Olha só como que ficou todo mundo tão parecido. Tanto que a gente tirou as fotos daí para colocar na carteira funcional ali do militar. E aí o monitor lá colocou em cima de uma mesa bem grande todas as fotos. E aí a gente tinha que passar e olhar a sua foto e pegar a sua foto. E as pessoas não estavam se reconhecendo, porque ficou todo mundo igual, todo mundo muito parecido. Isso aí é o mundo comum. E aí olha o que aconteceu. Eles chegaram, esses monitores, tinha um rapaz que ele tinha problemas psicológicos. Então ele tinha a mentalidade de uma criança de 6 anos, era um adulto já, né? E aí ele era meio gordinho assim, ele aparentava ter uns entre 20 e poucos, 30 anos. E aí o que eles fizeram? Esse rapaz ele vivia direto lá no centro de ensino, porque aquilo fazia com que ele ficava menos ansioso, tendo menos crise. E aí eles colocaram uma farda nele como se ele fosse um oficial de alto escalão. E colocaram esse rapaz para dar aula pra gente.
Imagina. Então, eu contei a história lá, né? Todo mundo assustado, tudo com as cabeças raspadas. Aí eles faziam a gente prestar continência até pro passarinho que estava no pátio, porque o passarinho estava lá antes da gente, ele era mais antigo, a gente tinha que prestar continência pro passarinho que estava lá. E aí o que aconteceu? Esse rapaz, na hora que ele entrou na sala, tava todo mundo reunido, 120 assim no auditório, e aí eles falaram, agora vocês vão ter aula com o coronel fulano de tal, que é não sei da onde, é o cara dos caras, daí todo mundo, meu caramba, esse cara deve ser muito brabo mesmo, né? Porque tá todo mundo falando bem dele, daí aquele silêncio, todo mundo sentadinho, chega lá, esse rapaz. Daí ele começa lá, ele só falava de bomba. Ele falava que ele ia fazer bomba e ia explodir tudo. Daí ele começou a dar a palestra dele. E aí a gente achou que aquilo era sério. No final das contas, qual foi o efeito ralo que esse rapaz teve com a gente? A gente olhou para ele e a gente realmente achou que ele era um coronel de alto escalão. E aí, então esse eu estou falando que é um efeito positivo. Para nós que estava num ambiente totalmente diferente, que foi apresentado por uma pessoa que, se a gente conhecesse ele da maneira normal, a gente não ia dar tanta importância para ele. Só que como a gente conheceu ele daquela maneira, no primeiro momento todo mundo ficou assustado e respeitou muito por causa da posição que ele estava e a posição que a gente estava. Então, esse tipo de comportamento, ele não deveria acontecer, né? O certo era você tratar todas as pessoas da mesma maneira. E por que que eu estou falando isso e por que eu falo que isso é muito importante a gente trabalhar? Eu sofro muito com o efeito ralo, muito, muito, porque às vezes por estar pensando em muita coisa, você acaba não dando a atenção que a pessoa merece e aí você acaba tá meio avoado, né? E aí você acaba não conseguindo causar a impressão que você queria para aquela pessoa e daí a pessoa acaba te achando um pouco arrogante, metido. Eu passo bastante por isso. Se eu não cuidar, eu tenho que cuidar muito para não causar esse efeito, porque eu estou pensando muito em outras coisas e eu também uma característica minha, eu não me comunico com todo mundo. É aquela questão do extrovertido, introvertido e tímido, né? O tímido é aquela pessoa que ela falta alguns elementos de comunicação. O extrovertido, ele tem todos os elementos de comunicação e ele utiliza dos elementos de comunicação. E o introvertido, ele tem todos os elementos de comunicação, se ele quiser ele se comunica, mas ele não quer se comunicar. Ele se comunica apenas quando ele quer. Ou da maneira que ele quer e com as pessoas que eles querem, né? Então eu sou mais introvertido. Eu não gosto muito de comunicar com pessoas que não agregam muito valor na comunicação, porque eu fico o tempo inteiro pensando em coisas, é natural, eu não faço de propósito. E aí, quando eu vou conversar com alguém, eu converso com alguém que de alguma maneira eu consiga agregar valor para aquela pessoa e aquela pessoa agregue valor para mim. Eu não consigo conversar por conversar. E por ter essa característica, às vezes você acaba sendo mal interpretado. Às vezes as pessoas acham que você é metido, que você é orgulhoso, e não é isso que acontece. É simplesmente a cabeça tá pensando em outras coisas e não há interesse da minha parte. Lembra lá do Ari? Atenção, 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 retenção, interação. Então acabo não tendo interesse em comunicar uma coisa que não for agregar para mim alguma coisa ou agregar para aquela pessoa que eu estou falando alguma coisa. Daí eu acabo não conseguindo me conectar. Isso é o quê? É um efeito halo negativo. Porque as pessoas que não me conhecem, elas vão olhar para mim, vão ver uma pessoa que é introvertida, que ela não vai conversar com todo mundo, e aí ela pode, aquela pessoa é metida. Mas não é questão de ser metida ou não. Aquela pessoa é orgulhosa, não quer conversar comigo. Não, é só porque não tá na vibe, tá pensando em outra coisa. E às vezes, quando você está falando em comunicação, em network, conhecer outras pessoas, se posicionar, aí esse é um momento que você entende como que você vai se posicionar, entendeu? Como que você vai deixar isso claro e amenizar esse efeito halo.